Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, vamos apresentar uma visão geral dos eventos recentes relacionados ao movimento Anistia Já, incluindo manifestações na Avenida Paulista, vídeos de cobertura e discussões sobre o tema. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Aproveite o QR Code na tela para ganhar um cupom de descontos para compras no nosso parceiro. Ato na Avenida Paulista pede anistia. Cobertura detalhada e presença de Bolsonaro. A Avenida Paulista, em São Paulo, foi o epicentro de uma significativa manifestação em defesa da anistia, atraindo uma multidão de apoiadores e a atenção da mídia nacional. O evento ganhou ainda mais destaque com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, que discursou em defesa da causa. A manifestação, que ocorreu recentemente, reacendeu o debate sobre a anistia para os envolvidos nos eventos de 8 de janeiro e suas implicações para o cenário político e jurídico do país. Diversos canais de comunicação, incluindo a CNN Brasil e a Revista Oeste, realizaram transmissões ao vivo do evento, oferecendo cobertura detalhada da manifestação. As reportagens destacaram a participação expressiva da população, os discursos inflamados em prol da anistia e a presença de diversas figuras políticas, além de Jair Bolsonaro. As análises e comentários dos especialistas convidados buscaram contextualizar o evento, explorando seu impacto político e as possíveis consequências para os indivíduos implicados nos atos de 8 de janeiro. Flávio Bolsonaro, senador e filho do ex-presidente, também marcou presença na manifestação e compartilhou vídeos e mensagens de apoio em suas redes sociais. Sua participação reforçou o engajamento da família Bolsonaro com a causa da anistia e mobilizou ainda mais apoiadores para o movimento. A cobertura da mídia e a participação de figuras políticas de destaque evidenciam a relevância do debate sobre a anistia e a polarização em torno do tema. A manifestação na Avenida Paulista representa um marco importante na luta pela anistia e um termômetro da opinião pública sobre a questão. A que ponto nós chegamos? Temos que ir para a rua para poder dizer o óbvio, de que altas penas é para criminosos e não para baderneiros. Ditadores de toga, principalmente como Alexandre de Moraes, se utilizou do dia 8 para nos amedrontar, se lascou. Olha a gente aqui, essa é a resposta para você, seu covarde. E digo mais, fizeram de tudo para poder massacrar a maior liderança política desse país, que é Bolsonaro. Digo novamente, se lascou! Presidente Bolsonaro, o Brasil quer uma coisa, em 2026, bota pra torar! Sabe por quê? Porque a gente tá cansado de ver criminoso solto, traficante solto, corrupto solto. Enquanto o que a gente quer nesse país é paz, o que a gente quer nesse país é como há tempos atrás, criminoso sendo preso de verdade. Cadê a Polícia Federal para fazer busca e apreensão em casa de corrupto? Só vai na casa de deputado agora por crime de opinião. Tomem vergonha na cara de vocês. Esse país é nosso, não é de ditador, não é do STF, não é de nenhum de vocês. Para o debochado do ministro Barroso, que falou perdeu o mané, primeiro, isso é uma fala de bandido quando vai roubar alguém. O que você está querendo dizer com isso, Barroso? Que as eleições de 2022 nós somos assaltados? É isso que você quer dizer? Porque se for isso, fique em paz. Daqui a 1 ano e meio tem eleições de novo. Mas quero reforçar aqui novamente de que o verde e amarelo só está sendo perseguido nesse país porque nós estamos do lado certo. Eu sei que seria muito mais conveniente para cada um de nós estarmos em nossas casas, estarmos em nossos aposentos, mas nós estamos aqui dizendo para eles que estão nas suas casas e não têm a liberdade de estar no meio do povo,
de que esse país não desiste da justiça, que esse país não desiste do que é o certo, que esse país não desiste de um dia ver o Brasil do futuro, que foi tanto prometido para nós. E eu confesso para vocês, enquanto aquelas pessoas estavam presas ali por conta do dia 8, injustiçadas, como a Débora, como o Clezão, que perdeu a sua voz, durante um bom tempo, eu achei que eles iriam amedrontar, parar à direita. Mas posso te dizer, aquela música de que eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor, e que a gente não desiste nunca, pela primeira vez, ela não foi cantada somente no estádio de futebol, para pedir mais um gol, uma vitória. Nós estamos pedindo a vitória do nosso país aqui hoje, nessas ruas, pela nossa liberdade, por aquilo que nós acreditamos. Olha, eu sei que a nossa luta, ela não é somente política, e eu não posso me ausentar de dizer isso aqui hoje. Para poder falar aqui, eu orei, eu jejuei, porque eu sei que a nossa voz, ela toca corações e toca almas. Eu não sei se vai ser nessa geração, que a gente vai ver o nosso país que a gente deseja. Mas o país que a gente deseja passa pela luta de agora, passa pelo sacrifício de hoje, passa por você, pai e mãe, que ora pelos seus filhos, que ora por essa nação. Errados estão eles de não acreditar que esse país um dia vai dar certo. E posso dizer para vocês, se algum dia esse homem que está aqui, Bolsonaro, mesmo que um dia esse homem vá para a cadeia, e tem uma má notícia para vocês, não somente ele, mas todos, um dia nós iremos morrer. Mas mesmo quando Bolsonaro passar, quando eu passar, quando você passar, posso te falar uma coisa? Tem um que está sobre todos, tem um que está sobre todo nome, tem um que está sobre todo governo. E assim como Davi, quando enfrentou Golias, falou: olha, você vem para cima de mim com arco, com flechas, mas eu vou contra vocês pelo Senhor dos exércitos. Eu não falo isso aqui da boca para fora, eu falo isso daqui porque eu acredito mesmo, de que os sacrifícios de hoje são a vitória para o amanhã. Recado para os nossos inimigos: quem está ao nosso lado não é ministro do STF, quem está ao nosso lado não é ninguém de toga, quem está ao nosso lado não somente são políticos, quem está ao nosso lado chama-se Deus vivo, e Ele que está fortalecendo cada um de nós que está aqui. E para finalizar, eu quero ler algo aqui para vocês. Eles têm a toga. Quando eu terminar, você pode dar um grito a cada frase, beleza? Pensa que o Xandão está aqui em cima e você está falando para ele. Eles têm a toga, mas nós temos o povo. Eles têm a caneta, mas nós temos a voz. Eles mentem no escuro, mas a verdade é a luz. O Brasil sangra, mas não se ajoelha. O Brasil chora, mas não se cala. Enquanto houver povo, haverá esperança. Enquanto houver Bolsonaro, haverá esperança. Enquanto houver brasileiro, haverá esperança. Enquanto houver Brasil, haverá liberdade, porque o Brasil é nosso.
nós estamos aqui, se a gente pudesse traduzir esse grande evento, esse mar verde e amarelo, em poucas palavras, essas palavras seriam liberdade, anistia, pacificação, esperança. A gente precisa de liberdade, porque só a liberdade vai garantir verdadeiramente a democracia. Nós precisamos da democracia, nós precisamos da liberdade. Só a liberdade vai garantir a segurança jurídica, só a liberdade vai garantir a verdadeira representatividade. É estar no meio de vocês, é ouvir o que vocês querem, é ouvir o que vocês têm para falar. E irmãos nossos, brasileiros, perderam a sua liberdade. E por quê? O que fizeram? Será que está correto, que as penas estão razoáveis? Está errado. É por isso que a gente está aqui pela anistia. É por isso que a anistia é importante. Uma pauta política, uma pauta humanitária, uma pauta urgente. E por que nós temos urgência na anistia? Porque nós precisamos pacificar o Brasil. Nós precisamos olhar para frente. Nós precisamos discutir o que interessa. Nós estamos perdendo o bonde da história, estamos ficando para trás. Não podemos ser eternamente o país do futuro. Nós temos muito potencial, mas temos que pensar na nossa vocação, no nosso potencial, no nosso crescimento. Por que que a inflação está tão cara? Por que que vocês estão pagando caro no ovo? Por que vocês estão pagando caro no feijão? Por que que vocês estão pagando caro no arroz? E se está tudo caro, volta Bolsonaro! Brasil! Para a gente chegar até aqui a anistia, nós temos que fazer uma retrospectiva, porque nós estamos diante da maior perseguição política da história do Brasil, a farsa de um pseudo-golpe. Preste atenção. Você sabia que foi o presidente Bolsonaro que nomeou, a pedido de Lula, o novo comandante do Exército? Quem nomeou o comandante do Exército escolhido por Lula foi Bolsonaro. Como é que ele vai dar um golpe quando ele nomeia o comandante do Exército de quem ele pretende dar golpe? Isso é o início do absurdo. Segundo lugar, até a gente chegar à anistia, você tem que guardar isso na tua mente e na tua memória. Segundo lugar, entre os dias 2 e 8 de janeiro, Lula no poder, a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, enviou mais de 30 alertas ao governo Lula, falando do perigo de manifestação. Nenhum alerta fala em golpe. E qual é a prova? Lula não botou as Forças Armadas na rua, porque se um presidente sabe que tem uma ameaça de golpe, ele assina uma GLO, Garantia da Lei e da Ordem, artigo 142 da Constituição, e bota as Forças Armadas na rua. Eu estou mostrando que a conversa de golpe não passa de uma farsa. Como Lula é um mentiroso farsante, quanto mais, na cara de pau, um dia desse, ele veio dizer duas asneiras sobre a questão do pseudo-golpe. A primeira, Bolsonaro não deu golpe porque os militares não deixaram. Rapaz, o cara tem que ser muito cínico para falar uma asneira dessa. Vai ler
o depoimento do ex-comandante do Exército à Polícia Federal, 8 horas de depoimento. Nenhum deles tem a palavra golpe. Você sabe quem inventou minuta de golpe? A jornalista da Globo, a imprensa oficial de Alexandre de Moraes. Eu desafio a Polícia Federal, o Procurador-Geral da República, Alexandre de Moraes, cadê a minuta de golpe? Não existe. O que Bolsonaro sugeriu, uma hipótese de GLO, que eu já citei aqui, garantia da lei da ordem, artigo 142, estado de sítio, estado de defesa, do 136 ao 139, e para estabelecer estado de sítio e de defesa, tem que convocar o Conselho da República, tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional. Você já viu alguém dar golpe com Constituição? Golpe é com arma, gente. Agora, a outra asneira de Lula, esse cara, será que dá para botar o nariz de Pinóquio nesse camarada? Olha o que é que esse cara diz. Quem abriu as portas do palácio? Ô Lula, quem abriu as portas do palácio foi o general Gonçalves, chefe do teu GSI. Então, se houve golpe, Bolsonaro, o governo Lula é conivente. Abriu as portas do palácio. Vídeos que Flávio Dino não conseguiu apagar e que aparece o general dando água para pseudos manifestantes. Agora, escute isso aqui. Eu vi uma mulher, Bolsonaro, fazer uma análise do inquérito contra você. Preste atenção, porque eu estou dizendo que é pura perseguição política e uma farsa pseudo-golpe. O inquérito contra Bolsonaro tem 207 vezes a palavra possível e suas variantes. No inquérito tem 47 vezes a palavra possibilidade, isso é, não teve golpe. 107 vezes no inquérito tem a palavra teriam ou teria, usada por aqueles que não têm certeza de nada. 25 vezes tem a palavra hipótese ou hipotética. Nem eles acreditam em golpe. É uma farsa pseudo-golpe. Agora escute isso aqui, minha gente. Uma denúncia que está baseada na delação de um cara, Coronel Cid, que foi mudada mais de 10 vezes. E Alexandre de Moraes, o ditador da toga, ameaça prender a família de Cid. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando recebeu a denúncia, a palavra de Alexandre de Moraes no STF é um deboche, é um escárnio. Olha o que ele diz, ele abre aspas. Estão dizendo que o que aconteceu no dia 8 era coisa de velhinhas com a Bíblia na mão, ou de velhinhas que estavam passeando num dia ensolarado em Brasília. Covarde, cínico, mentiroso e manipulador.
Eu gostaria de informar, já foi dito aqui, não existe golpe contra patrimônio. Golpe é contra o mandatário. Quebrar patrimônio que nós não concordamos não é golpe, é dano ao patrimônio público, e a Michele já falou aqui. Aí ele monta uma narrativa, ele mostra imagens do quebra-pau para tentar dizer que houve uma tentativa de golpe e não passou de uma manifestação. E aí esse cara diz assim: das 497 pessoas presas com tornozeleira, esperando julgamento, apenas 47 são maiores de 60 anos. Esse cara quer dizer que uma estatística Bolsonaro vale mais do que uma pessoa? Mulheres de 70 anos, 67, não sabe nem o que significa golpe. 14 anos, 15 anos, 16 anos de cadeia. Vocês já falaram de Débora, né? Tem mulher com batom aí? Dá para você levantar o batom? Olha aí com batom. Pessoal, filma aí e manda para Alexandre de Moraes. De tanto batom que está aqui, dá para dar golpe no mundo. Isso é uma palhaçada. Agora eu quero falar, ele liberou ontem a Eliane, estudante de psicologia, que foi fazer um estudo em Brasília de manifestação. 2 meses depois que ela voltou para o Maranhão, presa. 2 anos presa. E agora ele coloca na prisão domiciliar. Mas tem uma outra mulher, a Geicimara, a Eliane, 28 anos, a Débora, 39 anos, a Geicimara, 28 anos, condenada a 14 anos. Escuta a história dessa mulher. Ela ajudou uma pessoa que estava passando mal com um policial. Ela estava na manifestação em Brasília e carregou a pessoa para dentro do palácio. Quando a polícia cercou, ela foi presa. Condenação 14 anos. Ela perdeu 20 quilos, Bolsonaro. Ela está em grande depressão, com pensamento suicida. Você já parou para pensar o que é isso? Uma pessoa que foi ajudar alguém que estava passando mal, está presa há 2 anos em Goiás. Colocaram ela em prisão, em cela de mulheres de alto grau de periculosidade. Ela já apanhou na cadeia. E eu não posso esquecer de falar, General Braga Neto. Sabe por que ele está preso? Porque Alexandre de Moraes diz que ele estava tentando obstruir o processo. Um general condecorado no exterior, com ficha limpa. Ah, eu não vou me calar aqui não. Cadê esses generais de 4 estrelas do alto comando do exército? Cambada de frouxo, cambada de covardes, cambada de omissos. Vocês não honram a farda que vestem. Não é para dar golpe não, é para marcar posição. Escute isso, povo brasileiro. O ministro da defesa de Lula, vou repetir,
o ministro da Justiça de Lula, José Múcio, declarou: não houve golpe. O ministro Gilmar Mendes, em uma entrevista na TV de Portugal, disse: não tem golpe, não apareceu ninguém para assumir, houve baderna. Alguém disse uma frase, Bolsonaro, muito interessante: quando o judiciário politiza suas decisões, a justiça sai pela porta dos fundos. Uma outra pessoa diz o seguinte: a justiça de uma nação não é uma arma. A justiça é um escudo para proteger os cidadãos da injustiça. Agora, eu já estou chegando aqui no final, mas agora a chapa vai esquentar. Senhor presidente da Câmara, Hugo Mota, o senhor presidente da Câmara, Hugo Mota, disse: eu sou o árbitro, eu sou o juiz, só se for juiz iníquo, porque ele pediu aos líderes partidários para não assinar a urgência do projeto de anistia. Eu espero, Bolsonaro, se Hugo Mota está assistindo isso aqui, que ele mude, porque você, Hugo Mota, está envergonhando o honrado povo da Paraíba. E eu tenho certeza, porque nós ouvimos aqui os governadores, que os deputados não vão abrir mão de assinar o pedido de anistia. Agora, gente, eu fico olhando, eu fico com vergonha de ver a falta de caráter de Lula e da esquerda. Esses caras pediram anistia para assassinos, guerrilheiros, assaltante de banco, sequestrador de embaixador. Eles pediram anistia ampla, geral e restrita, e foi dada. E agora, governo Lula, Rede Globo, esquerda contra a anistia. Lula, a esquerda e a Globo estão contra o povo honesto, patriotas, presos, condenados injustamente. Sabe por quê? Alexandre de Moraes cancelou as multas milionárias da Receita Federal a Globo, jornalistas e artistas. Por isso que a Globo apoia esse ditador. Agora eu faço um apelo aqui.
Eu faço um apelo. Senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, até quando vocês vão respaldar o ditador da toga, Alexandre de Moraes? Alexandre de Moraes está levando o STF a ser o Supremo Tribunal da Injustiça e da politicagem barata. Senhores ministros do STF, não jogue na lata do lixo a reputação do mais importante tribunal do país. Os senhores têm mãe, os senhores têm avós, os senhores têm mulheres, têm filhas. Não é possível! Não é possível! Pessoal, aqui está dizendo fora Moraes. Você quer mais uma prova da perseguição a Bolsonaro? O mensalão. O STF levou 1 ano e meio para aceitar a denúncia. 4 anos de julgamento. Denúncia contra Bolsonaro e os outros? 30 dias. E querem julgar até o final do ano. A minha palavra final é essa aqui. Senhores ministros do STF, o povo é o supremo poder. Não brinquem com o povo pacífico. Não brinquem com o povo pacífico. A medida do povo brasileiro está se enchendo de tanta covardia, maldade e injustiça. Se os senhores pensam que vão prender Bolsonaro, eu sou de paz, sou aguerrido na fala, mas eu sou de paz. Olha onde os senhores vão querer levar o Brasil. Essas penas, esses julgamentos, bandido, corrupto, que saquearam o Brasil, como José Dirceu, pegou 30 anos de cadeia, está liberado. Se essas pessoas continuarem com essa vergonha de condenação injusta, e se os senhores prenderem Bolsonaro, o que é que pode acontecer no Brasil? Pode não acontecer nada, mas pode acontecer tudo. Vamos buscar um caminho de justiça e de paz. Não é possível, gente. Não tem um brasileiro. Não é possível um deputado e um senador não votar pela anistia. Essas pessoas foram presas. Nenhuma pedra na mão possuíam. Deus tenha misericórdia do Brasil. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família.
Deus abençoe essas pessoas que estão presas injustamente. A minha oração, permita-me, a minha oração é essa: Deus, em nome de Jesus, faça justiça nessa nação. Não permita que esses homens maus prevaleçam. Deus, tem misericórdia. Avós, idosos, trabalhadores, mães de família, condenados por uma pura perseguição política. Que venham tempos de paz, de prosperidade para o Brasil, porque esse caminho que estão tomando, eles não estão querendo paz. Deus, tenha misericórdia. Povo brasileiro, ninguém é maior do que vocês. Ninguém. Alexandre de Moraes, você pode mandar prender 10, 100, 500, 1000, mas você não vai prender todo o povo brasileiro. Eu termino. Brava gente. Minha Paulista, meu Brasil, boa tarde. Meus cumprimentos a todos vocês que dedicaram esse domingo para aqui comparecer para lutar por aquilo que eu acho que é mais importante que a própria vida, é a nossa liberdade. O homem ou a mulher sem liberdade não vive. Na semana passada, nesse mesmo local, um evento patrocinado pela esquerda, PT, PSOL. O que eles vieram pedir aqui? Vieram falar contra a anistia e pela prisão de Bolsonaro. Quanto à anistia, eles já perderam essa guerra. A grande maioria do povo brasileiro entende as injustiças e agora se socorre da nossa Câmara Federal, do Senado Federal, para fazer justiça. E a anistia é competência privativa do Congresso Nacional. Caso eles votem, o projeto seja sancionado ou promulgado, no caso de um veto, vale a anistia. Nós estamos aqui, em grande parte, impulsionado pelo episódio da Débora. Eu peço aqui, a mãe da Débora, aqui presente, a missionária Fátima e sua irmã Cláudia, a comparecerem aqui. Se a missionária chora pela ausência da filha de 39 anos, imagine o quão chora a Débora pelos seus 2 filhos de 10 e 7 anos de idade. Você, mãe, imagine por 2 anos dormir e acordar sem o calor dos seus filhos ao seu lado. Débora foi para domiciliar, mas já tem 2 votos no Supremo, Alexandre de Moraes e Flávio Dino, para condená-la a 14 anos de prisão.
Eu não tenho adjetivo para qualificar quem condena uma mãe de 2 filhos, a uma pena tão absurda por um crime que ela não cometeu. Sou um psicopata para falar que aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro foi uma tentativa armada de golpe militar. E condeno essas pessoas, como diz no jargão da justiça, de baseada, de bolo. E olhem só o que está acontecendo no Supremo no dia de hoje, apesar de domingo. Eles já formaram maioria para condenar a uma pena absurda um pipoqueiro e um sorveteiro por golpe de Estado armado. É inacreditável o que acontece. Eu não falo inglês, uma grande falha da minha formação. Mas quero dar um recado aqui para o mundo e depois eu faço a tradução para vocês. Popcorn and ice cream sellers sentenced for coup d'etat em Brasil. Ou seja, corneteiro, sorveteiro e pipoqueiro dando golpe de Estado no Brasil. É uma vergonha condenar mais esses dois por um crime que não existiu. Me acusam de golpe de Estado. Segundo a Polícia Federal, do Alexandre de Moraes, do Fábio Chor, que começou em julho de 21, numa live. Você começou a dar um golpe de Estado numa live. Agora vamos ver. Vamos falar quem deu o golpe em outubro de 22? Quem tirou Lula da cadeia? Foi um CEP errado. O cara condenado em 3 instâncias por corrupção, lavagem de dinheiro, é tirado da cadeia. Quem descondenou Lula para ele fugir da lei da ficha limpa e se tornar candidato? Os mesmos. E o golpe? O que mais eles fizeram para botar o Lula lá? Vou falar algumas coisas aqui. Eu não pude mostrar durante a propaganda eleitoral de 22 o Lula falando que era legal roubar celular porque esses vagabundos queriam apenas tomar uma cervejinha. Eu não pude mostrar a imagem do Lula defendendo o aborto. Não pude mostrar imagens do 7 de setembro. Imagens dele ao lado de ditadores como Ortega, Maduro, Ahmadinejad, entre outros. Não pude mostrá-lo no Morro do Alemão, sendo recebido por traficantes. Quando me reuni com embaixadores, me tornaram inelegível. Não pude mostrar imagens discursando na Câmara. No enterro da rainha, eles derrubaram páginas, criaram resoluções fora do tempo legal para perseguir a direita. Fizeram a campanha para menores tirar título de eleitor. E essa faixa etária, 75% vota na esquerda. Foram mais de 4 milhões de novos títulos. E mais, poderia ser a pá de cal. Por ocasião da diplomação do Lula, o então ministro Benedito baixa e cochicha
para Alexandre de Moraes, com os microfones abertos: missão dada é missão cumprida. Quem deu o golpe em 22? Quem pesou a mão por ocasião das eleições? Sem falar outras possibilidades. O golpe foi dado. Tanto é que o candidato deles está lá. Alguns deles falaram que interferiram sim, mas foi para o bem da democracia. Ora, se o Alexandre de Moraes salvou a democracia no Brasil, se ele evitou que uma ditadura fosse instalada aqui, porque ele viaja de avião particular, ou melhor, de avião da FAB, para assistir Palmeiras e Corinthians em São Paulo. Ele tinha que viajar, como eu faço, de avião de carreira, para ser aplaudido. Nós sabíamos o que daria esse governo. Tanto é que no dia 2 de novembro, numa coletiva minha em Brasília, ficou marcada pelo seu início, quando eu disse: vão sentir saudades da gente. O Brasil estava voando, somando a informalidade num pleno emprego. Terminamos 22 com 54 bilhões em caixa. Criamos o PIX. O Tarcísio fez barbaridade com seus parcos recursos. Tínhamos negócio com o mundo todo. O nosso agro estava no teto. A nossa equipe econômica era fantástica. Botamos o Brasil num lugar de destaque que ele sempre mereceu. Mas a interferência, a mão pesada, fez mudar o resultado final das eleições. Nós sabíamos o que estava fazendo. Lamentavelmente, a pressão foi enorme, inclusive de fora do Brasil. Mas nós temos esperança. O movimento aqui hoje é pela anistia, pela liberdade das pessoas de bem. Mães, pais, irmãos, avós, pessoas que nunca pegaram em arma na sua vida. Tanto é que entre os condenados que estão respondendo o processo, não achei ninguém com qualquer passagem pela polícia. E digo a vocês, o golpe deles só não foi perfeito porque no dia 30 de dezembro de 22 eu saí do Brasil. Algo me avisou que alguma coisa ia acontecer. Se eu estivesse no Brasil, seria preso na noite de 8 de janeiro e estaria apodrecendo nas cadeias até hoje, ou quem sabe assassinado por esses mesmos que botaram esse vagabundo na presidência. Eu sempre peço a Deus força para resistir, sabedoria para decidir. Nós temos como sair dessa. O ano que vem, o TSE terá um perfil completamente de isenção. E podemos voltar a confiar nas eleições do ano que vem. O atual sistema busca cada vez mais tirar da cédula eleitoral do ano que vem as lideranças de direita. O Caiado está aqui inelegível. Vai recuperar a elegibilidade dele, se Deus quiser. Eu estou inelegível porque me reuni com embaixadores. Eu não me reuni com traficantes no Morro do Alemão, como o Lula fez. Dizem que eu sou golpista, porque o Flávio Dino, então o ministro da Justiça, sumiu com as fitas do que acontecia na esplanada. Se o golpe é meu, mostre as fitas.
esperança no meu Brasil. Porque acredito no povo e em Deus. Nós temos como sair dessa situação. Não se preocupem comigo. Covardia pode acontecer amanhã cedo. Afinal de contas, tem certas pessoas que só sobrevivem fazendo covardia com as outras pessoas. Tenho esperança também que de fora venha alguma coisa para cá. Hoje faltou um filho meu aqui, o 03, que fala inglês, fala espanhol, fala árabe, tem contato com pessoas importantes do mundo todo, está lá nos Estados Unidos. Daqui a 2 semanas, ou 10 dias, a justiça americana começa a investigar o caso Felipe G. Martins. Aquele que foi acusado pelo Fábio Shor e seu chefe de ter fugido do Brasil no dia 30 de dezembro, no avião presidencial no qual fui para Orlando. Ora, prenderam o cara por 6 meses. Me convocaram várias vezes para depor na Polícia Federal. Até para depor sobre importunação de baleia. Por que não me convocou? Para me perguntar se o Felipe Martins estava ou não no meu voo. Chantagearam um tenente-coronel do Exército, ameaçando de prender pai, esposa e filha. Fizeram uma delação com ele, modificada várias vezes. Por que não perguntaram para ele se o Felipe Martins estava no voo presidencial, já que esse coronel estava comigo nesse voo? Queriam, obviamente, ou achavam, que prendendo o garoto, o Felipe, em poucas semanas ele faria uma delação sob medida dessa parte da PF de Alexandre de Moraes. Não conseguiram. O que eles querem é me prender. Como eu disse, a semana passada estava aqui à esquerda. Querem me prender por quê? Acharam dinheiro na minha cueca. Acharam dinheiro em algum apartamento meu por aí. Roubei a Petrobras. Assaltei o fundo de pensão dos Correios. Eu não sou igual a eles. A grande revolta deles, que levantam tudo sobre a vida e não acha um só desvio de conduta. Essa semana arquivaram mais um processo, que eu teria comprado 100 imóveis no Vado Ribeira, de 90 até agora. Narrativas, mentiras, covardia. A mesma coisa o cartão de vacina arquivado. A mesma coisa os presentes. O TCU disse que o presente, independentemente de seus valores, pertence ao respectivo ex-presidente da República. Na verdade, eles não querem a mim, Jair Bolsonaro. Eles querem a vocês. Eu estou no caminho deles. Se acham que eu vou desistir, que eu vou fugir, estão enganados. Eu fiz um juramento e eu cumpro. Defender minha pátria com o sacrifício da própria vida. O que os canalhas querem não é prender de verdade. Eles querem me matar, porque eu sou um espinho na garganta deles. Eu mostrei a vocês que o Brasil tem jeito. Um caipira do Vado Ribeira chegou na presidência, só Deus para explicar como. Montamos um ministério de qualidade. Tanto é verdade que temos aqui um dos meus ministros que é governador de São Paulo.
um cara competente, decente, honesto. Assim foi com quase todo o meu ministério. Como Rogério Marinho, Adolfo Saxida, entre outros que estão aqui. Mostramos para vocês as entranhas do poder. Mostramos o que eram os tribunais, o que é o poder executivo, como funciona o legislativo. Pegamos estatais com prejuízos bilionários, entregamos com lucro bilionário. Os bancos oficiais eram uma festa. Cada facção dominava uma diretoria. Fizemos aquilo, não por dizer que seja virtude, mas por obrigação de tratar a coisa pública da forma que ela tem que ser tratada. Não me arrependo do que aconteceu comigo. Se tomei alguma decisão equivocada, não foi por má fé, foi por vontade de acertar, foi por querer fazer do seu país realmente uma grande nação. Hoje temos um presidente que defende terroristas do Hamas, defende ditadores como Maduro e Ortega, um presidente que não respeita as mulheres, só fala aquilo que não faz bem à nossa nação. Tenho esperança, apesar de saber quem vai me julgar, que nós podemos mudar esse quadro. Mudando esse quadro, eu sempre tenho dito por aí, me dê 50% da Câmara e 50% do Senado, que eu mudo o destino do Brasil. O outro 50% fica para os partidos dos governadores que estavam aqui. Nós temos como, dentro das 4 linhas, com um Senado forte, não para perseguir, mas para mostrar para qualquer um que queira extrapolar, se assim fizer, vai responder no Tribunal do Senado Federal. Bukele fez o mesmo em El Salvador. Podemos fazer o mesmo aqui. Graças a Deus, Donald Trump se elegeu nos Estados Unidos. Eu só tenho gratidão a ele pelos 2 anos que ficamos juntos nas nossas respectivas presidências. O Brasil voltará a ser um país respeitado. O Brasil, com seu potencial, fará de todos nós um povo melhor, mais rico e mais feliz. Eu acredito no meu Brasil. Nós acreditamos no Brasil. Não vamos desistir. Jogar a toalha, pendurar a chuteira, não existe em nosso meio. A luta, repito, é pela liberdade dessas pobres pessoas que estão condenadas apenas de até 17 anos de cadeia. Aqui tem um montão de policial militar que já prendeu muito vagabundo. Duvido, ou raro, foram esses que eles prenderam, que puxaram uma cana de 17 anos. Isso é uma maldade, uma desumanidade. É algo que temos que entender. Se tivesse qualquer um de vocês, em Brasília, naquele dia 8 de janeiro, poderia agora estar preso e cumprindo uma dura pena. A Débora é o símbolo para todos nós. Mas Déboras nós temos em nossas famílias. Imagina o suplício da Débora. O pedido de vistas acaba em 3 meses. Já está 2-0 para ser condenada a 14 anos de cadeia. Assim como confirmaram prisão hoje do pipoqueiro, do sorveteiro. Peço a Deus, está errado.
que só 2 ministros já têm votado pela absolvição dessas pessoas. Os outros 9 é por condenação. 9 ministros votando para condenar pessoas humildes a uma pena tão grave por um crime impossível. Quando fala sítio e defesa, que eu queria dar um golpe em cima disso, o primeiro movimento para sítio e defesa é convocar conselhos. Nenhum conselho foi convocado. Então, nem ato preparatório houve. Vamos esperar o final disso. Mas vamos continuar andando pelo nosso Brasil, mostrando que o Brasil tem jeito, mostrando as injustiças, mostrando aquilo que linguagem lá de fora é conhecido como lawfare, ou seja, o ativismo judicial para caçar a direita, como caçaram Le Pen na França, como quiseram caçar Trump nos Estados Unidos, como caçaram o presidente da Romênia, como Maduro fez na Venezuela, caçando seus opositores, ou botando na cadeia, como Maduro fez em El Salvador, todos os seus 7 oponentes. Eleições 26. Sem Jair Bolsonaro é negar a democracia. E agora, o que você acha que vai acontecer? Você acredita que o presidente da Câmara, Hugo Motta, vai abrir a pauta da anistia? Aproveite o cupom de descontos para compras no nosso parceiro. O link está disponível na descrição do vídeo ou no QR Code na tela. Gratidão por ficar até aqui e até a próxima.